17. Hoje temos então o senhor candidato à presidência da Câmara Municipal de Mafra, temos o senhor Alves Pardal. Nós temos aqui a sua biografia, que foi difícil de encontrar, mas temos lá aqui. Mas a primeira pergunta é: quem é este senhor? Por detrás dos cartazes, por detrás de toda aquela imagem bonita de Alves Pardal, quem é que é este senhor? Ora, boa noite. Os meus cumprimentos à Rádio do Conselho de Mafra. Gostei dessa intervenção, por trás da imagem bonita dos cartazes. Quem é Alves Pardal? Alves Pardal é um homem com 51 anos, a caminho dos 52, nascido em Luanda, com uma infância turbulenta por outras paragens e que desde há mais de 10 anos que vive em Mafra, que abraçou a causa de Mafra e que aqui habita com a sua família. Quais são as suas maiores virtudes? As minhas maiores virtudes, isso é uma questão difícil. As minhas maiores virtudes: empenho, dedicação e enfim, não sei se será considerado uma virtude, mas sempre o sonho de fazer algo de melhor e sempre com um certo ideário. Nós vamos agora tentar confirmar tudo aquilo que nos disse através dos blocos que vamos escolher para si. Sim, senhor. Vamos escolher o bloco da sua parte de infância. Já sabemos que veio de Angola, não é? De Luanda. Conte-me lá, quais são as recordações que tem para já desse país maravilhoso que é Angola? Que recordações é que tem? Como é que foi a sua infância? Saber quem é, se a educação foi com os seus pais lá, se não foi? Conte-me lá um bocadinho da sua vida, se é que pode. Ora bem, não tem problema nenhum, mas a minha infância foi atípica. Foi atípica, porque eu pouco conheci de Luanda. O meu pai era militar, de forma que teve a primeira comissão de serviço em Luanda, em Angola, no fundo, devido ao começo da Guerra Colonial, em 1961. Eu nasci em Luanda, mas regressei a Portugal passado 2 anos, de forma que pouco conheço Luanda. Depois o meu pai foi colocado em comissões de ultramar noutras paragens, nomeadamente na Guiné. Passei também alguns tempos na Guiné, voltava a Portugal, nomeadamente a Lisboa, e em 72, 73 regressei a Luanda e tive cerca de 1 ano e meio de vivência em Luanda, que eu achei espetacular. E antes do 25 de Abril vim a Portugal passar férias e ainda estou de férias. E ficou de férias por aqui. Onde é que fez a sua escola primária, o seu liceu? Como é que foi a sua formação? Onde é que isto aconteceu? Cá está, por isso é que eu disse que eu tive uma infância atípica e turbulenta. Eu comecei o meu ensino no Colégio João de Deus, no Estoril, no Monte Estoril, no Colégio João de Deus. Fiz lá a primeira, a segunda classe, metade da terceira. Depois o meu pai, como foi colocado em mais uma comissão na Guiné, a meio da terceira classe, saio do Colégio João de Deus e fui parar a uma escola primária nos arredores de Bissau. Bem, na altura tinha 7, 8 anos, foi um choque. De maneira que a partir daí todo o meu ensino, toda a minha formação tem tido altos e baixos. Por isso é que eu digo que o meu percurso tem sido turbulento. E depois foi para onde? Depois dessa altura, da Guiné? Depois da Guiné regressei a Portugal, na altura, a terminologia era a metrópole. Depois regressei a Luanda, em que acabei lá o meu ensino preparatório. Depois regressei a Portugal e fiz o meu ensino secundário em Oeiras e Cascais. Ok, diga-me só uma coisa, nós fazemos esta pergunta a todos os candidatos. Lembra-se de alguma reguilice? Era um miúdo reguilo ou não? Ou a educação do seu pai militar não permitia que se atrevesse a fazer as suas reguilices de menino? Certamente que fiz, mas era uma educação espartana, portanto ali imperava a disciplina militar, enfim, e alguns momentos que eu passei, nomeadamente na Guiné, momentos de grande interioridade. Eu estava em Bissau, quando Bissau foi bombardeada com os mísseis e os foguetes do PIGC, e por conseguinte há assim uma certa componente de seriedade nesta parte da infância.
E na infância, fez amigos, conserva esses amigos ainda hoje ou foram uma passagem da sua vida que neste momento já não mantém contato com eles? Os amigos que conservo de infância são os que conheci principalmente no meu ensino primário em Portugal, na metrópole. Porque o resto foi tudo... dissipou-se com a vida, com o vento. E depois disso tudo, entrou no curso ou fez serviço militar obrigatório? Não fiz serviço militar obrigatório, mais uma vez devido às turbulências da minha infância, porque quando estive em Luanda, num ano e meio fantástico da minha vida, as coisas não podiam ter corrido da pior forma porque fui atropelado. Fui atropelado de maneira que tive uma fratura de febre exposta, tive de dar de canadianas, fui operado várias vezes. Ora bem, mais tarde fui dado como inapto para o serviço militar. Sendo inapto, ficou inapto, entrou para a universidade, para o curso. É verdade. A que curso é que tirou? O que é que seguiu? Se escolheria esse curso à mesma? Quais são as influências que a sua educação teve para a escolha do curso que optou? Licenciei-me em Direito, estudei em Coimbra, foram anos fantásticos da minha vida. Entreguei-me de alma e coração a este curso. O único problema que eu vejo neste curso é que é um curso que, ou melhor, é uma formação que é muito exigente, ainda hoje para mim, e eu ando sempre envolto em papéis. Livros, papéis, relatórios, documentos, etc. De forma que eu tenho alguns ciúmes de outras profissões, como por exemplo engenheiros, em que aqueles que realmente conseguem levar a bom porto a sua profissão e a exercem de facto, não é ter a formação de engenharia e depois fazer outras coisas. Não, aqueles que são efetivamente engenheiros, acho que se podem orgulhar da obra feita, muitas vezes. Olhar, aqueles que constroem pontes, caminhos de ferro, casas, etc., olhar e ter orgulho na sua própria obra. Ora, quem anda neste mundo das ciências jurídicas, enfim, não, eu sou autor de livros, coautor de livros, de obras, é sempre um estudo, é bastante estimulante, mas a verdade é que, como referia Aristóteles, muitas vezes o homem precisa de ver um objeto que tenha o orgulho na sua criação. E essa criação, no domínio cultural, muitas vezes, neste onde eu estou situado, é um pouco difícil de ver, de realizar. O senhor fala dessa maneira, as palavras parecem, para quem nos está a ouvir, podem parecer assim um pouco chocantes, mas fala com uma paixão na profissão que tem, embora trabalhosa, embora não seja a profissão de engenheiro, é de direito, mas é uma profissão que abraçou com bastante agrado. E com bastante agrado. O que eu refiro aqui é apenas a existência de outras profissões em que o homem consegue ver o produto da sua criação. Mas nós, com a Revolução Industrial, nomeadamente desde que temos o Fordismo, não é? Em que o homem todo partilha na construção em coletiva de determinados eventos, na feitura de carros, etc. Portanto, tudo isso se dissipa. Eu tenho bastante orgulho na profissão que exerço, sou professor, e desde há muitos anos sou professor e tenho um orgulho imenso da atividade que exerço e dos alunos que eu ajudo a formar e que depois que eu vejo aí com sucesso. É fácil ensinar? É quando se tem paixão. Quando se tem paixão e gosto, é fácil de ensinar. O que não significa que não seja bastante trabalhoso. E é fácil aprender a ser ensinado por si ou não? Eu julgo que sim, eu julgo que as pessoas com quem eu tenho trabalhado e que trabalham comigo sentem-se estimulados no sentido de aprender, de investigar, de rasgar novos horizontes. Isso é muito importante. Sr. Alves Pardal, na sua profissão tem facilidade em fazer amigos? Faz amigos de forma fácil ou não? Vamos ver. Isso, amigos de forma fácil, depende do conceito de amizade. Ou seja, eu sou uma pessoa bastante sociável, tenho imensas pessoas que simpatizo. Quanto à amizade, quando refiro a amizade, eu gosto de dar um cunho mais vincado e firme. Por conseguinte, eu sou uma pessoa de coração aberto, mas a amizade envolve, digamos, alguma responsabilidade. E, portanto, eu não considero o fazer amizade apenas andarem na rua com um sorriso rasgado e a dar apertos de mão. A amizade é mais do que isso. Não dá, então, sorrisos rasgados e aperto de mãos a muita gente? Ou dá a muita gente e tem poucos amigos? Não, senhor. Eu, quando dou o aperto de mão, é o aperto de mão franco.
É isso que eu quero dizer. Portanto, não dou apertos de mão por procuração. O que é que fez nesta vida até hoje? Beba lá um bocadinho de água, está aqui muito calor, nós estamos em direto, parece que estamos em Luanda, estamos no seu ambiente, só falta aqui um bocado de kizomba para ficarmos todos com o sabor e com o gostinho de Luanda. Essa é uma parte da minha formação e da minha cultura que eu não tenho. O qual? Da kizomba, desse tipo de música. Não me diga que não sabe dançar. Os meus gostos musicais são de outro pendor. Mas já lá vamos. O que é que fez nesta vida que mais tenha orgulhado? O que é que eu fiz nesta vida? Sem ser a família, naturalmente. Se entramos aí nessa parte, já vamos entrar depois se quiser. Mas o que é que mais orgulhou? Que tenha feito? O exercício da minha profissão, é óbvio. Mas quando se fala em o que é que mais me orgulho, sem sombra de dúvida, são os meus filhos. Sim, isso é incontornável. Eu penso que essa é a resposta de todos, mas sem falarmos na família. O que é que fez até hoje que lhe tenha marcado? Qual é que é aquele acontecimento que o marcou de forma muito positiva, que se orgulha de ter tomado aquela decisão ou a escolha daquele caminho? O ensino. Eu revejo-me no sucesso do ensino. Acredita no ensino? Em Portugal? Sem sombra de dúvida que acredito. Vamos então agora entrar num outro capítulo, que é o capítulo da família. Mas antes, espera, deixe-me só por aqui perguntar-lhe uma coisa em relação à sua profissão. Foi bom aluno quando estudava? Era bom aluno? Tive altos e baixos, por causa daqueles percursos mesmo que eu lhe indiquei, não é? Comecei por ser um excelente aluno na primária, depois de repente vi o meu percurso interrompido, portanto tive altos e baixos e por aí andei sempre com estes percursos de vida que me obrigaram muitas vezes a mudar de estabelecimentos de ensino, mas aqui estou, sou professor universitário e tenho as minhas provas prestadas e o meu trabalho feito. E não fez o curso como determinados amigos políticos por correspondência, esteve lá mesmo? Pois, essa questão da correspondência é bastante curiosa. Das duas, uma, ou nós, quando nos envolvemos numa determinada formação, é para adquirirmos mais valias, para formarmos o nosso espírito, ou não vale a pena. E, por conseguinte, essas ideias de fazer cursos por correspondência, eu julgo que é difícil de perceber isso. Vamos então agora para a parte que só o senhor é que sabe muito melhor do que nós, e vamos falar da sua família. Já nos disse que era oriundo de Angola, de Luanda. A educação que recebeu como filho é a educação que tentou transmitir também como pai, ou não? Não, diferente. Como lhe disse, tive uma educação bastante espartana, o meu pai era militar, ele próprio também filho de um militar. A minha infância foi passada no ambiente da guerra colonial e, por conseguinte, tudo era certo, tudo era severo. O relacionamento que eu tenho com os meus filhos é diferente do dia para a noite, como é óbvio. Existe responsabilidade em casa, mas no fundo eu vejo que existe um espírito diferente de relacionamento pais para filhos, mas isso também tem a ver com os tempos, não é? Até os anos 60 havia uma determinada idiosincrasia na sociedade portuguesa e depois, a pouco e pouco, isso foi fluindo e o relacionamento de um pai com um filho hoje é diferente do que era nos anos 60. Qual é que é a importância da família nas decisões que toma, nas decisões importantes que toma? Bom, eu quando para essa pergunta eu respondo com uma palavra: cumplicidade. Como é que deu, se é que nos pode revelar, como é que deu a informação em casa ou como é que pediu a autorização ou deu a informação ou deu a notícia de que se iria ser candidato à presidência da Câmara Municipal de Mafra? Bom, quer com a minha mulher, quer com os meus filhos, não é bem um processo formal de comunicar que eu vou ser candidato à presença da Câmara Municipal de Mafra ou não. Porque o nosso relacionamento cotidiano é de tal forma que eles próprios já percebiam qual era o sentido. E, por conseguinte, isto de alguma forma que é partilhado. E cá está a tal cumplicidade que existe.
perfeitamente. Ou seja, não há uma comunicação formal de, decidi que vou ser. Não, havia desde logo um entendimento em conjunto e até um incentivo familiar. Enfim, por Já me parte dos meus respondeu à filhos. outra pergunta que eu tinha aqui, como é que é o processo de decisão familiar? Como é que se decide? É um processo em consenso, é um processo em cumplicidade. Nós conhecemos muitas vezes, antes de falarmos, já o outro adivinha qual vai ser o sentido da decisão, e isso quer com a minha mulher, quer com os meus filhos. Portanto, isso é curioso, mas nós batemos todos na mesma tecla. E agora vou-lhe fazer uma pergunta que, se a sua mulher depois estiver a ouvir a gravação, ela vai nos conferir se é verdadeiro ou não. Aquilo que nos vai dizer. Ora bem, então vamos lá ver o que é que vem daí. Costuma ajudar nas tarefas da casa ou não? Essa pergunta é para não colocar. Ou é o dono do comando da televisão? Mais ou menos. Não sou eu, tento ajudar naquilo que posso, mas confesso que aí não é a minha melhor faceta. Não é a minha melhor faceta. Não, é preferível não falarmos mais nesse assunto. Não vamos falar nesse assunto, Então, vamos passar à frente. E em termos de alimentação, gosto de comer. Gosta de comer, estou a ver que sim. Mas não gosta de fazer, não gosta de estar na cozinha, ou nem para os amigos cozinha, não, ou só para si. Eu tenho um princípio que também tem a ver com a forma como eu encaro a vida e como exerço a minha profissão, que é: nós devemos deixar para quem sabe executar determinadas tarefas. E por conseguinte, se eu for para uma cozinha, certeza que o resultado não vai ser tão bom. Mas já experimentou alguma vez? Há muito tempo experimentei e o resultado não foi brilhante. Não diga que nem o ovo estrelado sabe fazer, só dá verdade. Eu prefiro respeitar quem sabe. E o que é que mais gosta? Qual é que é os sabores mais atrativos para si em termos de alimentação? Isto tudo porquê? Porque se for Presidente da Câmara Municipal de Mafra, as pessoas depois vão querer recebê-lo bem. E nós temos que saber qual é que é o prato que o senhor Então, prefere. Eu gosto dessa questão. Essa questão já é uma questão bastante simpática. Pratos que eu gosto. E, efetivamente, eu fui habituado com a cozinha tradicional portuguesa. Gosto da comida tradicional portuguesa. Gosto da comida tradicional portuguesa, escusado. Existem outros pratos, eu sei que hoje está na moda, determinados patamares de cozinha elaborada. Não tenho inclinação para isso. Eu sou, desculpem, muito terra a terra. Gosto da comida tradicional portuguesa, gosto do pastel de bacalhau, gosto do bacalhau cozido. E gosta de acompanhar essas comidas com que líquido? Com água, com bebida alcoólica, com cerveja? Não, eu por acaso, olha, estou agora a beber uma água, é a minha bebida de eleição. A seguir à água vem o vinho. Pouco bebo. E a minha bebida de eleição é mesmo água. Ok, vamos então agora falar nos seus passatempos, no seu tempo livre. Já me falou que tem livros. Qual é que é o seu passatempo preferido? O que é que mais gosta de fazer? Bom, quando naturalmente, no pouco tempo que lhe resta do seu trabalho, tem disponibilidade. Esse é o problema. No pouco tempo que resta do meu trabalho, quando tenho possibilidades, o que é que eu gosto de fazer? Os hobbies também não são muito exigentes. Gosto de passear com a família, acima de tudo. Gosto de viajar, gosto de ler. Gosto de ouvir música. Coisas simples. Onde é que viajou que tenha ficado encantado com aquilo que viu? Mundos que já não existem. Quais são esses mundos? Por exemplo, quando viajei sem ser por prazer e fui obrigado, que conheci uma era que jamais se voltará a repetir. A África colonial portuguesa, nomeadamente o que eu vi, principalmente em Bissau. Marcou-me profundamente. Mas não só. Já depois da vida adulta, em aventuras, fiz o Interrail e visitei os países da antiga Europa de Leste e, na altura, fiquei maravilhado por visitar outro tipo de sociedade. Checoslováquia, que ainda existia, que agora já não existe. Cindiu-se em 2 países, a Hungria, a antiga Iugoslávia, Turquia. Que idade é que tinha quando fez esse Interrail? 20 e poucos, 25 mais ou menos. Conta-nos lá um bocadinho dessa aventura. Nós queremos saber essas partes interessantes. Foi uma aventura fantástica porque fui com uns amigos de comboio, viajamos pela Europa Central
E depois... Não me diga que teve 2 e 3 dias sem tomar banho. É verdade. Não. Isso não. Viajamos pela Europa Central e depois visitei, como lhe disse, a antiga Checoslováquia, a antiga Hungria, que fiquei deslumbrado, porque na altura eu jogava aqui a passar para um país do Bloco de Leste e que era uma sociedade completamente diferente. Não era. Praga era uma cidade cosmopolita e ainda hoje é, como é óbvio. Na estação de caminho de ferro de Budapeste via a polícia militar soviética a marchar e a patrulhar um comboio que ia partir para Kiev. Um mundo que já não existe, fantástico. Depois fomos do comboio até a Grécia, para ir até a Turquia, e quando passei no território da ex-Iugoslávia vi cenas que na altura eram absurdas. Portanto, não se adivinhava nem pouco mais ou menos o que ia acontecer na ex-Iugoslávia, aquela guerra civil terrível, e eu assistia a coisas terríveis, como pessoas, homens a suicidarem-se para baixo do comboio onde nós passávamos, a forma demasiado célere, vigorosa e tirânica da polícia a atuar, de maneira que eu fiquei logo com uma ideia, antecipando o que é que poderia surgir dali. E depois fomos até à Turquia também. Foi um mundo, foi uma viagem fantástica. Quantos dias é que foram? Quantos dias é que demorou a fazer essa viagem? Foi um mês. Um mês de viagem? Um mês de viagem, foi fantástico. Isso também quando eu tinha forças para fazer outras coisas. Mais tarde, já com idade mais avançada, em 1990, salvo erro, visitei Moscovo, ainda na antiga União Soviética. Posso lhe perguntar o porquê? O porquê dessa visita? Fui inserido numa... Sendo um homem do CDS, existe ali alguma... Fui inserido numa comitiva e num grupo já de empresários, jovens empresários, de querer manter pontes com esses povos, porque, atenção, que na altura já havia um desanuviamento e, portanto, havia uma abertura. E havia, digamos assim, algumas ideias no sentido de estabelecer contactos com organizações de juventude, jovens empresários, etc., daquelas paragens. E fomos, e foi uma viagem também fantástica. Aterramos no aeroporto de Moscou e estava lá um avião militar norte-americano que depois percebemos que transportava o Dick Cheney, porque na altura estava em conversações para a Primeira Guerra do Golfo. Também esse mundo já não existe, não é? Portanto, foram mundos que desapareceram. Esperemos que hoje estejam melhores. Já vi que os seus passatempos são ótimos, pelo menos os passatempos com alguma pitadinha de aventura, mas aqueles passatempos de ficar em casa, qual é que é? Música, o livro, cinema, teatro, gosta dessas coisas ou não? Gosto, mas teatro é o meu handicap, não tenho frequentado. O resto, sempre que posso, vou. Sempre que posso, vou. O que é que gosta de ouvir? Qual é de ouvir? Música. Qual é a música que gosta de ouvir? Eu sou muito eclético. Gosto de rock. Ainda tenho no meu imaginário e da minha adolescência determinados grupos de rock que me acompanharam na altura. Mas também gosto de ouvir música clássica. Gosto muito de ouvir Wagner, Karloff, Karina Burana. Se no fim colocarmos uma música no final da sua entrevista, qual era a música que gostaria que nós passássemos aqui? Uma música que o tivesse marcado. Isso é difícil responder, porque muitas músicas preenchem o meu imaginário, quer da adolescência, quer já na idade adulta. Muitas. Quer nacionais, quer estrangeiras. Nós só vamos conseguir passar uma mesmo. Só uma? Então espero que acertem. Diga-me lá uma só. Não, que é para nós ficar toda a gente definida com uma música. Toda a gente definida com uma música? Não sei. Gosto das músicas do Burt Bacharach, de finais dos anos 60, princípios dos anos 70. Eu não sei se temos isso, mas vamos tentar encontrar essa música para colocar. Em termos de rock, gosto de música dos Yes, dos Genesis, Pink Floyd, isso em termos da minha adolescência. Mais tarde, do Sétima Legião. Portanto, tenho um conjunto diversificado de gostos. Teve uma adolescência irreverente ou foi uma pessoa calminha? Sim, fui calmo. Sempre ponderado? O ponderado é relativo. Nunca tive uma perspectiva circunspecta acerca da vida, não é? Tem algum vício?
É fumador, gosta de bebida, já vi que não. O que é que faz de forma viciante? O que é que tem algum vício em si ou não? Pois, isso é uma questão difícil, porque eu tenho falhas. Devia praticar mais desporto e não pratico. Agora, quanto a beber, por acaso não tenho gosto de bebida. Não gosto de whiskies. A bebida que eu mais aprecio acaba por ser o vinho, principalmente o vinho tinto. Fumar não fumo. Conseguir, julgo eu, que não tenho assim nenhum vício aparente. Nós há pouco falámos de música, mas não ouvi nessa música toda falar da sua parte, da sua costela angolana. Não liga nada a Angola. O que é que Angola lhe diz para si? Angola, como diz... É só no país onde nasceu? Pois é, cá está, é a tal dificuldade. Por conseguinte, eu tenho até alguma inveja daqueles que passaram a sua infância ou adolescência em Angola, porque as memórias de Angola são muito fluidas mesmo. Portanto, saí de lá com 2 anos de idade, como vê, regressei à metrópole, depois voltei lá em 72, passei lá tempos maravilhosos, mas os meus gostos culturais são decisivamente europeus, são ocidentais. Qual é que é a sua modalidade? Tem alguma modalidade esportiva? Gosta de... Já sei que não faz muito desporto, deveria fazer mais, tudo bem, mas qual é que é a sua modalidade de eleição? Em termos que é de futebol? Não, de desporto. Futebol, handebol, voleibol, natação, qual é que é a sua modalidade desportiva de eleição? Não é andar com o canal, com o comando da televisão de um lado para o outro. Não, fazer o zapping, não. Não, também não tenho feito muito desporto, mas era corrida. Essencialmente é um desporto um pouco solitário, mas quando o fazia gostava, apreciava. Tem algum clube de eleição? Sofre por algum clube? Azul, verde, vermelho? Ou... Sofro, olha, se quer que eu lhe diga, o meu relacionamento com o futebol é simples. Eu quando estava a estudar em Coimbra, era muito popular entre os meus colegas e queriam à viva força que eu pertencesse à claque da Académica e que pertencesse à estrutura dirigente da classe da Académica. E eu fui ver um jogo da Académica contra uma equipe do Norte, não me lembro, porque já passaram tantos anos. O que é certo é que essas duas equipes estavam a jogar para não descerem de divisão. E a Académica perdeu e a outra ficou na primeira divisão. E quando nós íamos abandonar o recinto, eu vi que um senhor tinha tido um acidente cardiovascular. Ou seja, dessa equipe do Norte ficou tão emocionado pela equipe se ter mantido na primeira divisão que teve um acidente cardiovascular. E eu aí fiquei vacinado. Não sofre com nenhum, com nada de desporto? Nada. A única coisa que me move é quando Portugal joga, e sim, acabo por ser contaminado e contagiado, embrenho o resto. Não tenho nenhum clube de eleição. Sr. Alves Pardal, terminamos os primeiros 30 minutos da entrevista. Vamos então entrar agora aqui num bloco publicitário. Voltamos já a seguir para a segunda parte. 17. Aqui estamos nós de regresso para a segunda parte da entrevista com o Sr. Candidato à Presidência da Câmara Municipal de Mafra, o Sr. Alves Pardal. E vamos fazer-lhe agora perguntas de caráter genérico. Se hoje fosse adolescente e sem qualquer problema financeiro, optaria pelo mesmo ramo profissional que optou? Sim, sem sombra de dúvida. Ponderados todos os valores. Mas teve a pensar um bocadinho, porque... Estive a pensar, porque, enfim, eu dou respostas sinceras e estive a refletir, ainda que brevemente, mas sim. Optaria pelo mesmo percurso, sem sombra de dúvida. Não se arrepende mesmo com muito trabalho e tal, como referiu há pouco, optaria sempre pela mesma porque no fundo acaba por ser aquilo que eu gosto de fazer, efetivamente. Tomou alguma decisão na sua vida que, havendo a possibilidade de alteraria? Sim, obviamente. Pode-nos revelar qual? Se for muito particular, não, mas há alguma decisão que hoje, se pudesse alteraria o rumo, inclusive, da sua vida? Ou as coisas teriam sido diferentes? Não é o rumo da minha vida, mas olha, estou a pensar numa decisão que eu tomei, que alterei por completo o quadro onde isto se passou e depois eu próprio equacionei se terá sido a melhor decisão. É simples. Eu, quando estive em Coimbra, pertencia aos órgãos dirigentes
e tive a responsabilidade de organizar a Queima das Fitas. E eu, quando tive essa responsabilidade, a organização das festas da Queima das Fitas era uma organização extremamente rudimentar. Levavam lá muitos artistas tradicionais e eu alterei por completo os cânones, levei lá o Caetano Veloso, levei lá um conjunto de bandas e tornei aquilo de alguma forma mais profissional. Só que depois é que eu assinei, a posteriori, se terá sido a melhor decisão. Porque, no fundo, retirei toda aquela tradição que aquela festa tinha e, portanto, ponderei isso. E isso e outras. Isso não significa que eu... Se hoje iria convidar o Guim Barreiros e... Exatamente. É isso mesmo. Sem sombra de dúvida. Tendo que escolher outro país para viver, e qual é que era o país que escolheria e o porquê? Isso é uma questão difícil. Outro país para viver, qual é o país que escolheria? Bom, em primeiro lugar é difícil porque eu gosto muito de viver em Portugal. Mas há outros países que eu sinto também alguma admiração, por exemplo, França. Gosto de França, acho que é um país que tem uma vida cultural avançada e tem uma certa dinâmica e, portanto, nesse contexto fascina-me. Qual foi a maior injustiça que alguma vez aconteceu, mas no limite da sua idade? Isto é, não pode fazer referência a uma injustiça que tenha acontecido há 80 anos atrás. No período em que, desde que nasceu até hoje, qual foi a maior injustiça que tem aí guardada? Não quer dizer que tenha sido consigo, mas a maior injustiça que alguma vez viu. A maior injustiça que eu sofri foi ter sido atropelado. E ter ficado gravemente lesado e mais tarde isso não me ter dado possibilidade de efetuar outras coisas que eu poderia ter efetuado. Mas sem ser assim, sem lhe ter dado diretamente, sem ter afetado diretamente a sua pessoa, qual foi a maior injustiça, quer a nível nacional ou internacional, que tenha ficado na sua cabeça? Se é que há alguma injustiça se passou. Olha, injustiça, enfim, mas isso não é comigo, não é particular, mas é o que está a acontecer com o nosso país. Acho que é uma injustiça o estado que nós chegamos enquanto país, enquanto nação, enquanto pátria, é algo que me deixa bastante entristecido. Acho que não havia necessidade, passados estes anos todos de democracia, de trabalho, de conquistas que foram alcançadas, nós chegarmos ao estado lastimável a que chegamos hoje, dependentes de um auxílio externo, em que as pessoas têm cada vez mais desemprego, em que há empresas a fechar. Isso considero uma injustiça terrível que é feita à nossa população, à nossa nação, ao nosso Estado, à nossa história. O que é que o tira mais do sério? O que é que o tira do sério mesmo? O que é que o faz chatear? Fome, pobreza. É isso que me tira de sério. É, porque eu julguei que, passados os anos que eu atravessei da minha vida adulta, que isso eram fenómenos cada vez mais distantes. E choca-me bastante que esses fenómenos, afinal, estejam tão próximos de nós. Isso choca-me, isso tira-me do sério. Mais do que outras questões, que tudo é, no fundo, possível ou passível de resolução, mas essas atingem o limite e são chocantes. Isso tira-me do sério. Qual foi o momento mais marcante, de forma positiva, na sua vida? Já lhe fizemos esta pergunta, agora pode incluir naturalmente a família. O que é que foi mais marcante na sua vida até hoje? Isto parece uma frase feita, mas não é. Os dois momentos mais marcantes da minha vida foram o nascimento dos meus filhos. Marcou-me profundamente. Em todos os sentidos. Tem uns filhos que correspondem de forma educativa àquilo que sempre me ensinou. Eles são aquilo que eles forem. Isso não quero que eles sejam a minha imagem, nem um pouco mais ou menos. Agora, o que é verdade é que o nascimento deles marcou-me profundamente, porque eu estive presente em todo o percurso do nascimento, do parto, e acho que é um milagre da natureza. E, por conseguinte, nós devemos dar graças à vida humana e às vezes choca-me determinadas atitudes um pouco irresponsáveis
que são tomadas, portanto, marcou-me profundamente. Quais são os valores que lhe transmite? Valores, autenticidade acima de tudo. Autenticidade. Temos de ser autênticos. Sr. Alves Pardal é uma pessoa complicada para fazer a entrevista porque responde com palavras certas no momento certo. Estamos aqui a tentar, não é? Meter aqui conversa. Mas agora vamos aqui para a parte mais sensível. Já alguma vez chorou? Ou chora normalmente? Ou é sensível ao ponto de chorar? Não. Não choro normalmente, não sou sensível ao ponto de chorar. É uma pessoa fria? Habituei-me, nem pouco mais ou menos, habituei-me a gerir os meus sentimentos comigo. E isso é bom para si? Não lhe traz uma pressão enorme? É terrível. É terrível. Como é que faz quando está com pressão? Como é que faz depois para descomprimir? Qual é que é o seu espaço preferido para descomprimir? Ou o que é que faz para descomprimir a tensão que tem? Eu estou habituado a gerir a tensão, como lhe disse, desde a infância, que passei por muitos momentos complicados, cruciais, e por conseguinte as tensões fazem parte da minha vida. Eu estou habituado a gerir as tensões, não tenho problema nenhum com isso. Não é preciso termos uma sala reservada com loiça para partir? Não, nada disso. Não preciso de sala nenhuma reservada, nem nada disso. Antes pelo o contrário. edifício da Câmara Municipal de Mafra ali em obras para colocarmos uma sala ao lado para partirmos uns pratos ou qualquer coisa. Eu espero que as obras sejam feitas, mas é que sejam bem feitas. Sobre o nosso concelho, há uma pergunta que nós não fizemos. Como é que nessas voltas todas, como é que veio parar a Mafra? Como é que conheceu a sua mulher? Como é que reside aqui em Mafra? Como é que gostou disto? Como é que ficou filho aqui da terra? Esta parte nós ainda não sabemos. Estava a pensar que me ia esquecer, não me esqueci nada disso. Estava a pensar que isso ia escapar. Não. É simples. Conheci a minha mulher enquanto estudante. Fomos colegas. Eu estava uns anos mais à frente do que ela. Casamos. E aqui estou eu. Abracei esta terra. Ajudou-a na parte escolar? Não, porque ela até é muito mais dedicada e certa do que eu. Isto faz com que não lave a louça durante os próximos dias. O que é que o nosso concelho tem de interesse, Sr. Alves Pardal? O que é que este nosso concelho de Mafra tem de interesse? Qual foi a sua motivação para se candidatar a Presidente da Câmara Municipal de Mafra? Olha, a minha motivação para me candidatar à Câmara Municipal de Mafra é uma coisa muito simples que tem a ver com administrar e gerir bem os recursos. Ou seja, o nosso sistema está feito de forma a existirem vários patamares de decisão, de tomada de decisão. Nós temos as autarquias, depois temos a nível central o governo e até fazemos parte desta coisa mais complexa que é a União Europeia. E para mim é delicioso, pura e simplesmente, é delicioso assumir um desafio de gestão em termos autárquicos, em termos de lidar com o chamado governo de proximidade. Ou seja, não é estar a tomar medidas afastado das pessoas, é lidar concretamente, diretamente com os problemas. E, portanto, para mim isso é fascinante. Este concelho tem questões que, enfim, eu já estou envolvido nisto, já conheço as debilidades deste concelho, ou melhor, não tanto do concelho, dos órgãos autárquicos do concelho, que é diferente. Muito diferente. O nosso país não tem sido muitas vezes tão bem tratado quanto devia, quer a nível nacional, quer também a nível local. E muitas vezes há uma forma de encarar as coisas com grande à vontade, com grande displicência, e acho que nós devíamos ser mais rigorosos e exigentes. Não houve nenhum amigo seu que lhe dissesse, quando lhe deu a notícia que se iria candidatar a Presidente da Câmara Municipal de Mafra, não houve nenhum amigo que lhe disse: epá, não faça isso, esteja quieto. Não houve ninguém que o incentivou a não se candidatar, ou todos os amigos lhe deram força para se candidatar? Não, por acaso foi o contrário, todos incentivaram-me a ir para a frente. Foi? Foi. Sinal de muita confiança. É, sinal de muita confiança. Quais as áreas, no caso de ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Mafra, quais são as áreas que de imediato irá atuar? Aquelas que já as leva guardadas. Assim que lá chegar, é no primeiro ou no segundo dia que vamos intervir nesta ou noutra área? Bom, tudo isto é muito... Se é que isso não é segredo. Não é segredo nenhum, eu não tenho segredos, não gosto de ter documentos guardados na gaveta, porque acho que quando nós nos entregamos a uma aventura destas, a um projeto destes, devemos desde a primeira hora dizer ao que vamos. E, portanto, eu não tenho nada escondido.
O meu percurso em termos de autarca aqui no Conselho, em termos de deputado municipal, na Assembleia Municipal, e já antes, são conhecidos. Portanto, para mim é simples. Eu acho que é extremamente condenável a forma como o poder autárquico olha para o município, para o nosso Conselho. Acho que é extremamente condenável. Se, por um lado, eu já exerço uma enorme censura contra os decisores nacionais, nomeadamente por esta carga fiscal imensa, eu tenho dificuldades em admitir que ao nível autárquico isso também suceda. A minha bandeira, eu nunca o escondi, os meus adversários todos conhecem-no muito bem, que eu sempre lhes disse olhos nos olhos. A minha bandeira tem a ver com a fiscalidade municipal. É exagerado o que pagamos de tributos aqui no Conselho de Mafra. As pessoas não têm consciência disso, porque as pessoas pagam IMI, vão às finanças e julgam que isto é tudo do Governo Central. Não é. É a Câmara que faz propostas para se pagar o IMI e é a Assembleia Municipal que vota o IMI. É o IMI, é uma percentagem variável do IRS, são derramas, tudo isso é uma fiscalidade municipal exagerada. E nós vivemos num momento de enorme dificuldade. Há empresas com dificuldade em manter-se, familiares da área dos comércios, dos serviços, e a carga fiscal que é praticada aqui no município de Mafra é exagerada. Os meus adversários todos sabem disso, que é o meu ponto de ruptura. Por conseguinte, eu tendo responsabilidades, uma das questões era desde logo apostar na diminuição desta carga fiscal exagerada. Eu sei que os meus adversários muitas vezes falam de que é preciso reduzir no tempo devido. Não há redução no tempo devido. A Câmara tem de reduzir rapidamente os seus gastos, os seus custos, que é para aliviar o bolso do contribuinte. Tão simples quanto isso. Ok. Sr. Alves Pardal, o que pensa de uma rádio local do Conselho? O que é que pensa desta rádio em que está aqui hoje? É importante haver um meio de comunicação no Conselho de Mafra? Não é importante? Qual é que é a sua ideia sobre uma rádio concelhia? Olha, deixa-me colocar a questão de outra forma. Há muitos anos, eu tomei conhecimento de um estudo feito por um sociólogo em que dizia que quanto mais a informação circula, mais uma organização é eficiente e mais uma organização é unida. E daí a importância de uma comunicação social livre em Portugal. Ou seja, quanto mais nós tivermos rádios, televisões, jornais efetivos, livres, imprensa livre, mais o país se identifica. O que é que eu penso de uma rádio local? É tão simples quanto isto. É essencial que o Conselho de Mafra tenha uma rádio local, como é essencial que tenha os restantes órgãos de comunicação social, nomeadamente a imprensa escrita. Claro. E isto para lhe dizer que cria-me confusão que as entidades não mostrem compreensão pela existência de meios de comunicação social livres no Conselho. Ou seja, que de forma alguma podem ser condicionados, antes pelo contrário, devem ser apoiados na justa medida em que isso possa ser feito. Mas é essencial haver sempre notícias, debate, crítica contra mim mesmo. Não há problema nenhum. Não tenho problema, que nós já temos aqui um rol delas. Já tem, que venham essas críticas todas. Nós o que precisamos é de um espaço plural, nós precisamos é de debate e não espaços fechados, porque isso parece sociedades de ser mundo com as quais eu não concordo em nada. Sr. Alves Pardal, o senhor pertence e é candidato pela coligação de Mafra Merece Mais. Escolheu o lema da campanha: este é o nosso Conselho. Porquê este lema? Este é o Conselho de todos. Porquê este lema? Olha, a escolha do lema resultou de um trabalho da equipe, da nossa equipe, Mafra Merece Mais, e este é o nosso conselho porque no fundo esta é a nossa terra. Isto faz lembrar um bocado os escritos de um grande cientista alemão do século XIX, Humboldt, que dizia que gostava de ver a turbulência do mar, mas a partir da terra, com os pés firmes na terra.
Nós precisamos ter os pés firmes em algum sítio. E esses pés firmes têm a ver com o país onde nós vivemos, com a nossa pátria, com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós amamos. E a terra que nós amamos, a terra que nós gostamos, é este concelho, é o Concelho de Mafra. É aí o nosso tema, este é o nosso concelho. É por ele que nos batemos. Sr. Ramos Perdão, está a chegar ao fim a nossa entrevista. Nós vamos lhe propor aqui, como propusemos a todos os outros candidatos, um jogo de respostas rápidas. Vão estar 7 envelopes. Agora, neste momento, só há 2, só há 2 palavras em cada envelope, porque os outros candidatos anteriores já retiraram a palavra. Vamos então para a escolha da primeira. Pode tirar é uma qualquer. Isto é um jogo de adivinhas, presumo. É difícil, não é fácil. Simpatia. O que é que isso lhe diz? Simpatia, autenticidade, entrega total e, acima de tudo, boa disposição. Ou seja, eu sou partidário de que o trabalho pode ser feito, mas pode ser feito sempre de forma simpática e com calor humano. Que tipo de líder é que é? Um líder que constrói consensos, constrói soluções. Vamos então a outra pergunta. Outra pergunta, não, outra palavra. Ora, escola. Escola. Quando penso em escola, penso sempre em escola de pensamento, ou seja, uma corrente de pensamento, de ideias que une determinadas pessoas. Isto para dizer que eu tenho uma determinada escola de pensamento, que é a escola da democracia cristã, mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa aberta e plural e, por conseguinte, respeito muito outro tipo de pensamentos, outro tipo de escolas. E isso vem mesmo a propósito de dizer que grandes amigos meus são de outras forças políticas completamente adversas das minhas. Essa é também uma pergunta que eu ia fazer. Geralmente tem amigos com outras cores e com outras motivações. A política para si é uma opção sua, mas respeita todas as outras opções. Quando eu me confronto é com adversários, não com inimigos. E por conseguinte dou-me bem com todos. E isso tem sido visto, inclusive, na minha atuação. Aliás, eu respeito, eu gosto de granjear respeito por parte dos meus adversários e também respeito-os bastante. Vamos para outra palavra. Vamos lá, então, o que é que vai ser agora daqui? Presente. Presente. Bom, esta é a mais difícil destas três. Simpatia, escola, presente. Porque presente faz-nos reportar este momento que nós vivemos. E este momento presente é um momento muito, muito preocupante. Eu espero que o futuro seja bem melhor do que este presente que nós vivemos atualmente. Também é crítica em relação ao presente político que está a ocorrer ou não? Sendo bastante. Sendo o homem do CDS, as coisas estão... Sou um homem do CDS, sou um homem da democracia cristã, mas estou muito preocupado com a situação que o nosso país está a viver. Gostava que nós não tivéssemos a passar por este período tão difícil e que houvesse maior responsabilidade. Nós precisamos de estabilidade, confiança e, acima de tudo, quem está metido na política deve respeitar os nossos concidadãos. Vamos para outra palavra. Preciso fazer muitas mais perguntas, mas não posso fazer. Outra palavra. Pensei que fosse para mim agora. Ora, bem, política. Está política. O que é que isto lhe diz? Isto foi mesmo no seguimento daquilo que estávamos a falar. Política. Bom, política, fazer o melhor para o bem comum. Tão simples quanto isso. Existem várias definições de política, mas para mim, política, fazer o melhor para o bem comum. Política, para mim, é uma palavra que é indissociável da palavra da democracia. E eu sou um adepto daquela forma do Lincoln, daquele seu presidente dos Estados Unidos. A democracia é o poder do povo, pelo povo e para o povo. É isto que nós devemos fazer, servir o povo com humildade e respeito. Acha que, isto agora sim daqui, acha que quando uma pessoa entra no mundo da política devia ter este lema, fazer melhor para o bem comum? Ou há muitos políticos que fogem a este lema? Eu tenho algum receio de que quando se entra para este mundo, eu quero acreditar que todos pensam em que gostavam de fazer o melhor para o bem comum. Só que depois o poder desvia as pessoas. O poder é uma coisa muito complicada. Por isso ainda bem que existe esta lei de limitação de mandatos,
Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt teve 2 mandatos, já é a caminho de terceiro, e os americanos inovaram com esta delimitação de mandatos executivos que nós temos na nossa Constituição para o Presidente da República e deviam existir. Quer a nível de cargos políticos, quer a nível também de cargos associativos, tem de haver sempre limitação de mandatos, porque senão o poder desvia as pessoas e a certa altura as pessoas começam-se a guiar por outros valores que não aqueles que deviam ser os originais. Deixa-me desviar um bocadinho aqui do jogo. É uma pessoa pessimista ou otimista? Muito otimista, muito otimista. Pensa sempre de forma positiva? Em todas as conjecturas e em todas as soluções. Sempre. Ok, damos a mais uma palavra. Vamos lá ver o que é isto. Devia ser ética. Ui. Estas foram escolhidas principalmente para si, como está a ver, está aqui tudo já para si. Já foi. Não podia calhar aqui melhor. Ética, enfim. Eu sou a favor ou sou partidário de uma ética da responsabilidade. Acima de tudo. E é um ótimo aluno neste lema de vida, na ética da responsabilidade. É uma pessoa responsável? Sou. Bastante responsável, isso sou. Posso-me orgulhar disso. Vamos para a próxima. Vamos lá ver se agora... Já estamos quase a finalizar, faltam 2. Honestidade. Bom, honestidade é aquilo que quase todo mundo defende, mas depois não pratica. E é uma pena. Porque a honestidade é algo que é vital para o cimento das relações humanas. Quando nós somos honestos, e devemos ser honestos connosco e com os outros, acho que tudo se torna mais fácil. Quando há algum perigo de desonestidade, começa a quebrar a confiança e então aí não há motivo para que haja sucesso. Portanto, a honestidade é um valor essencial. Há pouco fiz-lhe uma pergunta do que é que eu tirava do sério e se conservava os seus amigos. Isto está tudo relacionado. Nós tivemos aqui muito tempo a pensar nestas perguntas. Se houver algum amigo seu que não corresponda a estas palavras aqui, todas que saíram para si, quer a simpatia, a política, na ética, na honestidade, marca-lhes um X na testa ou não? Não, nem pouco mais ou menos. A única palavra aqui que me aflige um pouco é a da honestidade. Isso sim, acho que é uma grande desilusão para mim relacionar-me com alguém que depois se venha a revelar desonesto. Isso é uma decepção enorme. Agora, quanto à política, que sejam de outros quadrantes políticos, melhor ainda, que é para haver debate. Eu sou combativo, gosto disso. Quanto à simpatia, sejam simpáticos, sejam menos simpáticos, sisudos, isso não teria problema. Vamos para a última pergunta. Última pergunta, vamos lá ver então. Chefia? Chefia, isso é comigo. Vou ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Mafra. Está aqui a chefia. Chefia, o que é que me impele a chefia? Liderança, consenso, construção de soluções. Ser um bom chefe é ser um bom líder? Ser um bom chefe é, acima de tudo, ser um bom líder, exatamente. Mas prefere ser chefe ou ser líder? Líder, como é óbvio. É através da liderança que, se for para a presidência da Câmara Municipal de Mafra, é através da liderança que vai exercer o seu cargo? Sem sombra de dúvida. Liderança significa criar, motivar as pessoas, chegar a entendimentos, chegar a consensos e conseguirmos o melhor. Eu acredito na liderança. Sr. Alves Pardal, nós agora vamos terminar a nossa conversa, a nossa entrevista. Aproveito para agradecer a sua presença. Aproveito também para o programa 17/17 lhe desejar toda a sorte do mundo e que consiga os seus intentos nesta sua missão até ao dia 29 de setembro e que consiga reunir o maior número de pessoas votantes nesta sua tarefa. Deus o ouça, Deus o ouça. Boa sorte e muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu. E boa sorte também. Obrigado. 17/17